Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ShimaCast, o carinhoso Shima. E hoje eu tô com um cara que, além de ser um profissional nota 1000, ainda é meu amigo, e eu quero ler um pouco para vocês da bio dessa fera que tá com a gente hoje. Galera, dá uma olhadinha, vem comigo, olha só. O cara é escritor, empresário, mentor especialista em liderança, ajuda empresas não somente a liderar as suas emoções, mas a parte espiritual e empresarial. Gosto muito do livro, o livro dele, depois ele vai falar sobre isso para vocês, eu não vou nem dar spoiler. Mas olha só, fundador do Instituto Royal, Escola de Gestão, Liderança e Negócios, já impactou mais de 5.000 pessoas e mais de 100 empresas em 50 cidades. Seja muito bem-vindo, Márcio Schneider, meu amigo, honra, cara. Cristiano. Seja muito bem-vindo ao ShimaCast, meu amigo, de verdade. Obrigado pela disponibilidade, sou grato demais. E a gente sempre convida as pessoas para vir para cá, muito pela capacidade que elas têm de desenvolver grandes negócios, mas principalmente, cara, pelo coração. Legal. E tu tá aqui, eu participo dos teus eventos, gosto muito do teu trabalho, forma que tu lidas os negócios, seja muito bem-vindo ao Shima. Depois tem um presente muito especial, que inclusive eu quero falar para vocês agora. Galera, quem acompanha o ShimaCast sabe que o nosso patrocinador oficial é o Intenso Mate. Hoje eu tô usando uma erva top demais, que é a cancheada. Para mim, minha preferida, ganhou meu coração. Em segundo lugar, eu tenho também a defumada, que é muito boa. E essa aqui, Márcio, presente da Intenso Mate pra ti. Essa aí já é minha. Essa aqui já é tua. Essa aqui já é minha. Eu cheguei aqui, já bati o olho ali. Além de ser muito bonito, um visual, a embalagem, todo o carinho que a gente vê, né, Cristian? Demais, cara, demais. O design é incrível. A gente é fã de design, né? E isso pega demais, né? E aí agora eu tô sabendo que também é bom. Ô, Márcio, mas tu quer saber uma coisa que eu também vou te dizer? Essa erva é anti-briga em casa. Tu nunca virou erva mate na geladeira? Quando tu vai guardar? Não sei se tu guarda na geladeira. Eu guardo na geladeira, mas graças a Deus eu nunca virei. Cara, eu já virei. Porque acontece, a maioria das ervas não tem essa embalagem com ziplock. Então, às vezes, tu bota, dá aquela dobradinha Sim. Na erva normal, aquela, quando tu vai pegar ela, abre, suja a geladeira, a mulher briga com a gente. Essa aqui não vai acontecer. Galera, se você ainda não segue a galera do Intenso Mate, já segue lá, já acompanha. Inclusive, na bio deles tem um link para você fazer o seu pedido, receber no conforto da tua casa. E detalhe, é uma erva premium, não é uma erva tradicional, essa que você encontra em qualquer mercado. Essa é uma erva premium, uma embalagem diferenciada. E detalhe, quando você for fechar, você tira o ar, mantém uma qualidade melhor, coloca na geladeira, você vai ter erva aí novinha por muito, muito tempo. Apesar de que vai rápido, dura né? muito, Quem né? gosta, vai rápido, né? Então, Intenso Mate, obrigado por nos patrocinar, obrigado por estar junto e acreditar na nossa ideia e vamos pra cima. Márcio, vamos bater um papo então? Bora, estamos aqui para isso. Bora. Márcio, vamos começar pelo começo. Quem é o Márcio? Como surgiu o Márcio nessa vida louca? Olha aí, o Márcio é uma construção constante, né? É uma obra que não acaba. Que legal. E é uma obra que veio de Deus e que só fui descobrir que era uma obra de Deus depois de muito tempo. Né? Eu não venho de lar cristão. Né? Eu tive um encontro com Deus depois de uma certa altura da minha vida e hoje o Márcio entende que é um filho amado de Deus, é alguém concebido, escolhido e que nessa jornada aí que Deus nos colocou, Márcio virou um esposo, virou pai, virou empresário, por ter esse coração, como a gente estava comentando antes aqui, focado em servir. Legal, cara. Né? E depois, quando a gente vai conhecer o Evangelho, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente entende que essa é a nossa primícia, né? Servir. Jesus veio para nos servir, Deus nos serviu com Jesus, né? E Jesus esteve aqui para isso. E eu percebi na minha jornada empresarial, digamos assim, que meu coração sempre foi para servir, e quando eu entendi isso, eu comecei a ser cada vez mais intencional. Né? Minha carreira profissional começou na XP Investimentos. O pessoal, legal, começou na XP, mas eu era panfleteiro de sinaleira, cara. Caraca, sério, Márcio? Eu vi quando a XP, logo que ela nasceu, ela abriu o primeiro escritório, foi depois de Porto Alegre, nasceu em Porto Alegre, né? Aqui do nosso lado, e logo abriu o escritório em Novo Hamburgo, eu sou de Novo Hamburgo. E eu olhei, cara, mercado financeiro, isso é legal, isso eu posso mudar de vida. E fui lá bater na porta deles, cara, eu quero trabalhar com vocês aí. Eles perguntaram pra mim, então, mas tu estuda economia? Eu falei, não tem nada disso. Tu tem grana? Muito menos. Tu tá fazendo o quê aqui, né? Tem nada pra ti aqui.
E aí eu Caraca, olhei cara. em cima da mesa um bolo de panfletos. E eu já mexia com marketing desde meus 15 anos, eu tinha uns 18 nessa época. E eu falei, cara, esses panfletos aí, você não vai pra rua sozinho, as pessoas não vão entrar aqui pra pegar esse panfleto. Quanto é que tu me paga pra eu distribuir isso aí? Caraca, cara. E os caras, cara, posso te pagar R$ 300, eu fechado. E aí eu comecei como panfleteiro de sinaleira. E em 4 anos eu era gestor nacional. Já estava na sede do Rio de Janeiro, a XP a gente expandiu muito naquela época. E aí eu era gestor e viajava o Brasil inteiro ajudando escritórios a se organizarem, a prosperarem, a melhorar os seus processos. E ali, naturalmente, ajudando os escritórios, comecei a aprender sobre aquisição de cliente, retenção de cliente, educação, treinamento, palestra, curso. Então eu tive 8 anos de XP, mas iniciei como panfleteiro. Caraca, cara. E saí minha carreira lá, eu era o gestor mais jovem da companhia, né, ajudando escritórios do Brasil inteiro. E dali eu já era um consultor interno, né, e ajudava empresários a crescer. Então, minha jornada se iniciou e até hoje eu sigo sendo um consultor, sigo ajudando empresários. A gente tem a nossa própria empresa, a gente tem uma agência de marketing, né? Nós temos nossa escola de educação corporativa. A gente trabalha hoje principalmente liderança, vendas, processos, porque hoje qual é o mal de todo empresário? Exato. Precisa vender mais. Aí vende mais, precisa de mais processo. Então, se tu está vendendo pouco, é falta de processo. Se tu está vendendo muito, tu precisa melhorar os teus processos, teus líderes, para cuidar de equipe. Para conseguir suportar a demanda, né? Então, naturalmente, eu cheguei no que eu faço hoje, né? E nesse caminho aí eu encontrei Jesus e aí potencializou tudo, né? E como é que foi isso aí, Márcio? Chegando nesse ponto bem importante, como é que foi essa... Porque, que nem eu falo, assim, né? Existe uma vida que a gente não é que a gente não viva sem Deus, que tem muita gente que não conhece, não tem uma fé em algo, mas ora, reza em casa, tem os seus rituais, né? Mas existe um marco quando a gente realmente entende quem é Jesus na nossa vida, né? Como é que foi essa linha pra ti, assim? Como que foi isso? Como é que foi essa virada de chave, melhor dizendo? Cara, tu sabe que desde a escola, né, a gente aprende, assim, a história antes de Cristo e depois de Cristo. Uhum. O mundo é contado assim. Exato. Os anos são contados assim. E aí eu pensava, cara, isso nunca fazia sentido. Mas no momento que tu conhece Cristo, É muito louco. tu entende por que o mundo é contado antes de Cristo, depois de Cristo. A minha vida é contada antes de Cristo, depois Exato. de Cristo. E aí isso faz muito sentido para mim, de por que tudo... são 2000 anos depois de Cristo. E eu conto minha vida assim também. Porque quando eu saí da XP, eu resolvi empreender. Bom, agora eu tenho uma bagagem, eu tenho dinheiro, eu vou montar o meu próprio negócio. E eu comecei em casa, e o negócio expandiu. Quando eu vi, eu tinha 40 colaboradores, vendia para 20 e poucos países, vivia ponte aérea, só que com uma vida totalmente disfuncional. Então eu tinha um sucesso financeiro, mas inteligência emocional zero, espiritual zero, né? Uma vida completamente, enfim, distorcida do que deveria ser uma boa vida, de que hoje eu entendo o que é prosperidade, o que é sucesso. E eu percebi que aquilo não fazia sentido, que eu estava tendo resultado em uma área da vida, que era na área, digamos, dos holofotes, a área financeira, mas por trás, dentro de casa, era álcool, era cigarro, era uma vida vazia dentro de casa, e fora era revista, era televisão, passarelas. Cara, isso aí não faz sentido. Parei tudo. Nesse meio do caminho eu conheci Cristo e entendi que a vida que eu levava não fazia mais sentido. Fechei a empresa, vendi tudo e fui tirar um tempo sabático. Caraca. Para me dedicar a Cristo. Deus falou comigo, falou, cara, vende tudo e vem comigo. Caraca, cara. E eu fiz isso, vendi carro, vendi apartamento, todo o patrimônio que eu tinha. Passei 2 anos focados em ler Bíblia e culto, me desenvolver e conhecer a Deus. E aí isso foi uma transformação absurda, muita coragem, né, para sair de um estilo de vida, enfim, que era o sonho de qualquer jovem, para focar em buscar a Deus.
E aí tudo transformou, né? Caraca, cara. E é muito louco isso, Márcio, porque sempre quando a gente fala, principalmente quando a gente vai seguir uma fé, alguma coisa, a gente pensa assim, e se Deus pedir alguma coisa pra mim, né? Como é que vai ser isso? Por exemplo, que nem tu recebeu uma palavra não desistir, mas de deixar aquilo que é importante que tu construiu, né? E aí entra dois fatores importantes. Um, desistir de algo que a gente criou, né? Que é um negócio que tá dando certo, que vem dando certo. E o segundo, cara, é o ego, né? Porque, vou deixar de ser empresário, cara, vou deixar de gerar emprego, cara, o que a minha família vai pensar? O que os meus amigos vão dizer? Como é que tu enfrentou isso, Márcio? Cara, o que acontecia? Quando eu visitei a igreja pela primeira vez, foi um momento muito impactante. Eu recebi palavras de profeta e tudo aquilo era muito novo para mim, né? Nunca tinha acessado nada parecido. Quem não é do mundo cristão, talvez não faça ideia, mas quem sabe, quando quiser uma palavra profética, para mim a primeira vez chocou bastante. E Deus falava, cara, eu quero tu falando de mim. Eu quero tu falando de mim. Eu falava, mas quem sou eu, né, cara, para falar? Nunca nem lido a Bíblia, tinha. E eu falava, não, só que aquilo me impactou e eu comecei a frequentar cultos, comecei a virar amigo de pastores, comecei a conviver com o meio evangélico e sempre sendo um generoso ofertante. E aí Deus me chamava. Onde eu ia, eu viajava, ia à igreja, cara, tu tem um chamado, Deus está te chamando, tu vai ser um pregador, tu vai ser alguém que vai movimentar uma geração, tu vai ser alguém que vai representar algo grande. E eu, que nada. Eu sou um ofertante. A palavra deixa para os pastores, isso não é para mim. E nessa, passaram-se uns 3, 4 anos. E aí até que eu passei por um baque financeiro muito grande. Eu falava, não, eu sou empresário, eu coloco dinheiro e o pastor faz o lado dele, né? Cada um, e Deus me chamava. Até que eu tive esse baque financeiro e ele falou, tá, agora tu não tem dinheiro. Caraca. Agora tu vem? Se a tua desculpa era que tu era ofertante, não, agora não tem como ofertar, não, agora eu quero é tu. E ali eu entendi e passei a falar de Jesus todo dia no Instagram. E teve uma época da minha vida que eu era 100% dedicado nisso. E passaram-se alguns anos e hoje eu mesclo, né, o empresário quando me contrata. Ele acha que vai levar ali só gestão, vendas, mas por trás estão os princípios, né? Exato. Então a gente chega na empresa, chega no cliente, tem alguns que já logo reconhecem que a gente tem essa base cristã e nos chamam por causa disso, e tem outros que vêm por indicação e tal, quando recebem, né, recebem os princípios. Eu até vi que tu está com a Bíblia do Luciano Stein ali, que acho que tu adquiriu. Comprei lá no teu evento. Exato. Tá aqui, a Bíblia de Estudo do Empreendedor. Essa Bíblia, cara, me acompanha sempre. Exato. Sempre. Então, quando a gente vai entender, cara, a Bíblia é manual de vida, é manual de empreendedorismo, manual de negócio, né, manual de como resolver problema, manual de como liderar. Então, quando eu entendi que tá tudo ali na Bíblia, cara... É louco pensar, né, que o dono de tudo, ele criou o jogo, criou o manual e ainda tá com a gente todo dia para nos ajudar a passar pelas fases, né? Cara, a gente aqui na empresa, a gente também se posiciona como uma agência cristã, né? Então, a gente tem esse cuidado, não é aquela coisa, mas vocês só atendem cristão ou só contratam cristão? Não, totalmente pelo contrário, porque quanto mais oportunidade a gente tem de levar o evangelho, quanto mais pessoas... Cara, e assim, a gente não é aquele crenteza, aquela coisa, não, cara, a gente mostra com as nossas atitudes. Exato. Com os nossos princípios, com os nossos valores. A gente tem o hábito de todos os dias a gente ora aqui de manhã, né, faz um louvor ali. O nosso podcast também é algo que a gente fez com o intuito de servir. No nosso manual de marca, no nosso manifesto, a gente tem que a gente existe para servir. Então, cara, todas as manhãs a gente ora, né, entrega o nosso dia e ora pelos nossos clientes. Todos os dias eu oro pelos nossos clientes, porque a prosperidade deles é a minha prosperidade, a prosperidade de todo o meu time, né, que se sustenta e que mantém as suas casas através desse negócio, né. Então eu vejo que esse pilar servir, cara, acho que é o primeiro
primeiro passo para que a gente consiga prosperar em qualquer coisa na vida. E que legal, cara, tu conseguir abrir mão disso. E esse tempo, tu ficou 2 anos, tu falou, né? Isso. E esses 2 anos tu viajou? Como é que foi? Eu fui para os Estados Unidos. Legal. Daí fiquei num apartamento lá perto do mar, na frente do mar, na verdade. E aí eu passava o dia estudando, acordava, dava minha volta na praia e tal, e passava o dia estudando e à noite culto. Então, cada dia eu procurava um culto diferente, né? Caraca, cara. Aí, igrejas brasileiras, igrejas americanas, igrejas hispanas, mas estava aprendendo com aquela sede, consumindo, estudando o dia inteiro. E aí foi... Cara, quando tu começa a acessar o evangelho, e eu tava com aquela sede de início de evangelho, para mim era tudo muito novo, né? Tava há poucos anos nisso. Então, amava passar o dia inteiro, até hoje, né? Todo dia a gente faz leitura, todo dia oração, de manhã, de tarde, de noite. E daí a gente entende o que é essa paz que excede todo o entendimento, né? Porque quando tu tá no meio das batalhas do dia a dia, tu tem que estar em paz, né? Tu busca a paz, tu busca o descanso, e tu passar isso aí para o cliente, porque muitas vezes eu atendo muito cliente cristão, que se diz cristão, que talvez cresceu em lar cristão, ou que frequenta igrejas, mas nem todo mundo tem o dia a dia realmente cristão, ou aplicar os princípios no seu negócio, ou dentro de casa. Uma coisa que é muito legal, que eu trago já como primícia nos meus clientes, cara, tempo de mesa. Eu já começo dizendo, tu vai contratar a consultoria, o que vai ser? Cara, tempo de mesa, são para olhar com qualidade para as pessoas, para os números, para os processos, para o que está acontecendo, tempo de mesa. Se o empresário não tem tempo de mesa em casa, com a esposa, com os filhos, ele não tem tempo de mesa no trabalho. Então, para a gente transformar uma empresa, a gente precisa transformar o empresário. Então são princípios, são coisas básicas que não adianta eu querer ser um no negócio e ser outro fora, da porta para fora. Não existe isso. Antigamente se falava, não, aqui Deus não entra, ou aqui é uma coisa, meu negócio é uma coisa, eu sou outra. Como tu faz uma coisa, tu faz todas. Isso nunca foi tão real. E cada vez mais as pessoas têm compreendido, eu levo muito essa mensagem, cara, o jeito que tu levar a tua vida, tu vai levar a tua empresa. O jeito que tu levar os teus negócios, tu vai levar a tua família. Então tá tudo conectado. Não existe mais essa de o empresário é diferente do cara da família, que é diferente do cara de casa, do marido. É tudo uma coisa só. Então esse conceito... Hoje eu até estava falando disso de manhã. O que eu transformo no meu cliente? Não é a empresa, é a mente do cara. É a forma que ele olha para a vida. Isso se reflete em novos comportamentos no negócio. Em uma nova posição, como eu falei antes do servir, quando eu entendi que eu tinha essa vida servidora e comecei a fazer isso intencionalmente, cara, é tudo, como tu comentou, é pelo sucesso do cliente. Eu preciso orar pelo meu cliente, preciso que meu cliente tenha sucesso, porque é através dele que entra recurso na minha casa, que entra recurso na minha empresa. Então, se eu estou servindo com o coração realmente focado no sucesso dele, que é o servir, a felicidade dele, se ele for feliz, eu sou feliz, não tem como só um lado ter benefício. Isso tem prazo curto, né? E quando eu comecei a perceber essas coisas, eu levo isso para o meu negócio, eu levo isso para o meu cliente, eu acho que é isso que faz a diferença no resultado. Massa, cara. A transformação. E é tão... Às vezes, não sei se tu passa por isso, mas eu passo muitas vezes. Às vezes eu vejo um empresário que dá um pouco... Quando a gente começa um negócio, a gente começa a ter um pouco mais de liberdade com o cliente, assim, né? Ele vai te ouvindo mais, ele vai dando umas aberturas que lá no início não tem. E hoje eu vejo tanto empresário bom, cara... E às vezes eu entro no carro e digo assim, cara, esse cara só tá faltando conhecer Jesus. Tem um negócio legal, tem uma equipe bacana, o cara é próspero, cara, só falta isso, velho, né? Só que às vezes também existe uma linha tênue entre até onde a gente pode ir, né? Exato. Também a gente não pode, por mais que a gente queira mostrar um outro lado do empreendedorismo que existe sim. Eu sou prova viva disso, tu também, né? Até por isso que eu te convidei, justamente por causa disso que eu conheço a tua história, né? Trilho já um caminho contigo ali. E o intuito do ShimaCast é esse, sabe? Que a gente traga pessoas aqui
não que são boas em teorias, né? Mas que vivem o empreendedorismo. Porque hoje o que a gente mais vê é pessoas querendo dar consultoria sem ter tido um funcionário, querendo ensinar tu a gerir uma equipe, né? Pessoas que querem te ajudar a gerir teu negócio, nunca tiveram um CNPJ. Então o que a gente mais vê é isso, que a internet hoje aceita tudo, né? Exato. Então quando a gente sentou para desenhar assim, cara, o que a gente quer pro ShimaCast? Qual é o objetivo dele? Cara, a gente não quer mídia. A gente quer... Se uma pessoa conseguir ver esse podcast, conseguir sair daqui transformado, ou entender o que transformou a nossa vida, o nosso negócio, aí tá a chave, né? E aí, às vezes a gente tem vontade de chegar pro cara, meu, quero te levar na minha igreja, cara, dar de presente para um cliente uma Bíblia, mas tem clientes que não são tão flexíveis assim. Tu já enfrentou isso, assim, de chegar num cliente, cara, esse cara só precisava disso e ele não te dá abertura? Eu até fiz um post disso, eu acho que foi no domingo à noite. Porque antigamente eu gritava muito, eu sou cristão. Uhum. Hoje em dia, cada vez mais, eu tô deixando os resultados, a atitude, o meu estilo de vida falar, né? E aí as pessoas, mas o que o Márcio tem de diferente, cara? Porque esse cara tem uma luz diferente. As pessoas enxergam que tem algo diferente. E aí eu quero que quando elas forem lá procurar, pô, esse cara é por isso, é por aquilo, é Jesus que tá lá atrás, né? O meu Instagram antigamente era basicamente Bíblia, né? De Jesus, Deus. E hoje eu trago muito negócio e no meio eu vou dando pinceladas de que minha base é Deus. Porque como tu falou antes, né? Se tu vai falar de Cristo no meio do cristão, cara, é muito fácil. Daí tu é sal no saleiro. Exato. Que diferença que tu faz no mundo? Agora, quando tu é sal fora do saleiro, aí tu tá temperando, tu Exato. tá gerando algo diferente. Então, cada vez mais, eu tenho essa intuição, até o Empreendedor do Reino, ele nasceu assim. O primeiro grande evento que eu fiz foi com o Thiago Nigro. Eu tava lá. E quando eu liguei para ele, eu falei, Nigro, eu vou fazer um evento e vai ser dentro de uma igreja. Ele assim, mas como assim, cara? Não, eu quero que tu venha subir no palco da igreja para falar de negócios dele. Mas como assim? Cara, eu quero trazer um empresário para viver a experiência de um culto. Exato. E vai ter louvor, vai ter pregação e tu vai falar. Ele, cara, que sensacional, eu tô dentro. Que legal, cara. Só me diz quando E que ele eu tô já tava dentro. nessa vibe de transicionar, de ser cristão e tal? Já tava vivendo uma profundidade de estudo, né? Ele descobriu Provérbios. Não lembro se foi o Thiago Brunet ou quem foi. Acho que foi o Thiago Brunet que falou, cara, mas tu gosta tanto de finanças e tu nunca leu Provérbios. Exato. Então, ele já tava nessa pegada e eu já tava vendo, assim, um incômodo dele. A gente tinha algumas conversas mais íntimas, né? De outros momentos que a gente passou junto. E aí eu percebia que ele já estava vivendo esse incômodo da vida que ele levava, não condizia com o que ele estava enxergando na palavra. Claro. E eu me enxergo muito nisso, porque quando eu comecei a conviver com a igreja, eu comecei a ver uma diferença do que está escrito aqui, do que era vivido, Claro. do que era pregado. E, cara, peraí, aqui é que tá a verdade, ali tem alguém transformando isso, e eu comecei a cada vez mais estudar, e por isso que eu tirei esse tempo sabático, para me aprofundar no que a palavra dizia. E aí a gente começa já nossas próprias conclusões. Até quando eu prego ou quando eu vou levar uma mensagem, eu falo, pessoal, vai ler a Bíblia. Não vem no que eu tô falando da minha ótica, da minha vida, da minha leitura. As lentes que a gente tem, né? É a minha lente. Isso serviu para mim, eu tive esse entendimento. Não pega o que eu tô falando, se abraça nisso, vai ler. Porque as pessoas não leem. Cara. As pessoas querem consumir 15 segundos, 60 segundos, mas não querem dedicar meia hora de leitura, um estudo bíblico, se aprofundar em algum texto. E a gente vive um tempo complexo, né? Porque até hoje mesmo eu tava falando ali pro pessoal, falei assim, gente, tava conversando com a minha liderança ali, né? E eu falando pra eles, a gente tava falando, entrou no quesito igrejas e conceitos, né? Ele disse assim, gente, uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que tu morar numa garagem não te faz um carro. Assim como tu estar numa igreja não te faz cristão.
Ficou muito bonito ter na biografia ali, botar uma passagem bíblica, botar o peixinho, né? Até está se usado pouco agora. Mas, cristão. O arroba da igreja. O arroba da igreja. Cara, isso virou muita moda, né? Mas daí chega em casa, não é um bom esposo, não é uma boa esposa, não cuida dos filhos. No trabalho acha que o gestor é um vilão. Então, esse cuidado é uma coisa que ficou uma linha muito tênue, né? De entender. E eu não tenho certeza, por isso que a palavra de Deus nos fala, né? Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Então, porque se a gente for ver, cara, eu posso ler a mesma passagem tua e ter uma visão, e é legal isso, né? Só que tem que tomar cuidado com a distorção disso. Né? Eu vejo algumas pregações de pastores que eu admiro, inclusive o pastor Osés vai estar aqui com a gente, e ele, para mim, assim, é um cara que conhece muito de Bíblia, e de fácil entendimento as mensagens dele, né? E eu digo assim, cara, como é que ele leu isso, extraiu isso daqui, e eu já li umas 3, 4 vezes e não entendi esse contexto, sabe? Porque, né, tem uma experiência teológica, tem outros contextos, outros textos que complementam aquele, só que a gente também vê muitos pastores hoje, né, que tem polêmicas nacionais aí, distorcendo o contexto, trazendo aquilo para sua realidade, para sua igreja, com uma forma de negócio, né? Que é esse cuidado maior que a gente tem que ter. E é tão triste isso, né? Porque isso dificulta a gente conseguir alcançar pessoas, né? Porque tem tantos empresários hoje que, cara, não conseguem entender o real valor do dízimo, por exemplo. E só quem vive consegue entender essa parada, né? Cara, eu fui um cara muito cético com relação a dízimo. Cara, tu não tem noção, foi uma das coisas mais complexas minhas na jornada com Deus, eu diria assim, sabe? 2 coisas. Primeiro foi que eu perdi meu pai muito cedo, né? Perdi meu pai com 5 anos. Então, essa questão paterna é como se tivesse pegado uma folha e arrancada. Cara, falava de Dia dos Pais, na semana do Dia dos Pais eu não ia na escola. Então, quando eu entrei na igreja, o pessoal falava, cara, o amor de pai. Eu dizia assim, tá, mas o amor que a minha mãe sente. Não, amor de pai. Aí eu, cara, como é que é essa parada de amor de pai? E a segunda foi do dinheiro. Cara, como que eu recebo na época, né? Como que eu recebo R$2.000? E eu vou dar 10%. Minhas contas são R$2.000. Como da conta não vai fechar, eu vou ficar devendo. E eu sempre tive isso. Até que um dia, um pastor falou pra mim assim, cara, sabe qual é a única coisa na Bíblia que Deus fala pra fazer prova dele? Não é na doença, né? Cara, é no financeiro, porque ele sabia que aqui tava uma chave poderosa. Eu nunca vou esquecer, eu olhei pra minha esposa assim, ela disse assim, amor, vamos passar o dízimo no cartão. Cara, nós assim, orçamento extremamente justo, e a minha esposa, ele sempre foi muito organizado financeiramente, cara. E a gente assim, cara, então, se isso pode fazer prova de Deus, vamos passar no crédito. Cara, eu nunca vou me esquecer disso. A gente passou o dízimo, me lembro que, acho, sei lá, entre o meu salário e dela dava R$400. Tipo, cara, e a gente pegou e deu o dízimo. Durante ao longo, e a gente naquele pensamento, né, cara, mas não vai fechar, isso aqui isso aqui não vai dar certo. E aí, cara, eu me lembro que naquele mês, a Caixa devolveu um valor pra gente, disse que a gente tinha pago 2 prestações. Cara, aconteceu um negócio bizarro. E no final das contas, a gente pagou todas as nossas contas e ainda sobrou dinheiro. E a gente, cético de novo, vamos fazer de novo, próximo mês. Cara, e ali a gente entendeu, porque era assim, não sei se você já passou por isso. Esse mês entrou uma grana, 13º, né? Férias, máquina de lavar estraga, carro estraga. Cara, sempre acontecia uma coisa. E eu lembro que, cara, no momento que eu entendi o que era o real papel do dízimo, né? Da proteção, aquela coisa que a gente não vai entrar tanto no detalhe, mas o jogo mudou, cara. Eu digo assim, aquela chave mudou. Desde a minha entrada na própria igreja também foi um negócio muito bacana. Tu não veio de lar cristão? Não, cara, não. Nada. Minha mãe era católica, né? Aquelas católicas Sim. De ir na missa uma vez por ano, né? Cada 3 anos. E aí um dia, cara, eu entrei pro centro espírita, olha a loucura. Já passei por isso também. Cara, fui pro centro espírita, né? Me convidaram, enfim, fui, achei legal, frequentei. E eu fui trabalhar num salão de festas, cara. A gente vendia 15 anos casamento. E eu fui trabalhar nesse salão de festa. E aí virou o ano. No dia 1º, dia 2, a gente foi trabalhar. E quando eu chego no salão, vou estacionar meu carro, tá todo mundo na rua. Primeira coisa que passou na cabeça. A gente foi assaltaram o salão, né? Todo mundo tá na rua, não entraram. Qual é o nexo, né? Eu cheguei assim, o que houve aí? Não, estamos te esperando pra orar.
Não, é que a gente entrega o ano ao Senhor, a gente consagra o ano ao Senhor e tal. O dono do salão. O dono do salão. Eu, tá, vambora, sou parceiro, vamos lá, a gente deu as mãos. Cara, e naquela oração, eu senti algo que eu não tinha sentido antes. Foi, cara, uma sensação estranha, uma coisa boa. E eu lembro que eu saí dali, cara, e falei assim, cara, eu me esforço pra caramba, eu leio, eu estudo, tô fazendo treinamento, e as coisas não viram. Aí eu comecei a analisar diferente as pessoas que eu seguia. E na época, cara, eu seguia Paulo Vieira, eu seguia O Wendel Carvalho, eu seguia, como é que era o nome do cara, mano? Era o Thiago, que aí ele era pastor, depois virou cantor sertanejo e agora voltou, aceitou Jesus de novo. Como é que era o nome dele, meu? Thiago alguma coisa. E eu olhei todos esses caras que eu seguia, todos eles tinham um ponto em comum. Eles tinham uma fé, eles acreditavam em algo. E eu lembro que daí eu olhei aquele... Cara, naquele dia startou uma parada, e aí, isso era terça-feira. Quarta-feira a gente falou assim, cara, vamos fazer um coquetel aqui na empresa pra gente vender. E vamos montar como se fosse uma festa, né? Com pista de LED, iluminação, máquina de fumaça, bar de drink, salgados, tudo. Vamos fazer isso aqui e vamos tocar ficha. Aí eu me lembro que o Gilberto, que era o cara que trabalha, falou assim, cara, vamos orar por isso. Vamos orar pra fazer um coquetel? Ele, não, vamos orar, cara, né? Cara, a gente orou, senti de novo aquilo e tal. E eu lembro que daí, cara, eu fui pra casa e orei também. Né? Então assim, me ajuda, né, Senhor? Cara, e naquela noite, naquele coquetel, eu vendi equivalente a, sei lá, 6 meses do salário que eu tinha nos outros negócios, que era CLT. Eu olhei assim, cara, a gente vendeu, os clientes, não, vamos fechar, vamos assinar aqui. E eu olhava pra ele assim, sem acreditar. Márcio, eu juro pra ti, a gente entrou no carro, aí minha esposa veio do trabalho, me esperou, terminou ali o coquetel, eu entrei no carro, liguei o carro, a gente parou na sandália e falei assim, a gente tem que procurar uma igreja. Mas você tá maluco? A gente tem que procurar uma igreja, mano. Ela, tá, mas então, por que tirou isso? Eu contei o que tinha acontecido e tal. Falei, a gente tem que procurar agora que as coisas estão dando certo. Cara, e aí, através dali, fui numa igreja onde meu cunhado congregava, e a partir dali, me batizei, toquei no louvor por um tempo, a gente tinha uma banda muito legal, participei de várias coisas na igreja, tive célula. Cara, vai pra 9 anos agora. Legal. E aí tive célula, inclusive aqui na empresa, cara, nosso espaço ali atrás é justamente pra isso, pra que a gente também tenha células aqui. Cara, e essa foi a jornada, pra te ver como é louco a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus, né? Não, Deus faz assim por caminhos que a gente não faz nem ideia. Ele tem que nos buscar, né? A gente é a ovelha perdida. Exato, cara. E ele busca. E não adianta fugir. Eu lembro que eu fugia, ele me chamava, não, eu quero tu. E eu fugia, ele, não, vem cá, eu vou te pegar, vou te quebrar as pernas, mas eu vou te buscar. É muito louco isso, né, cara? E aí ele traz a gente, e quando a gente compreende isso, cara, e realmente a vida começa a fazer sentido, né? Eu lembro que eu tinha, digamos, o sucesso empresarial, né, jovem, mas eu não tinha visão de família, eu não tinha visão de hombridade, de honra, cara, era uma pessoa completamente diferente de quem eu sou hoje, é realmente irreconhecível, tanto que as pessoas que me veem hoje, que me conheciam anos atrás, cara, tu é outra pessoa completamente, e é o que Cristo faz, né? A gente realmente vive uma vida nova. Só que isso precisa de renúncia diária, de busca diária, de batalha diária, né? Não é fácil viver essa vida. Minha esposa me ajuda muito nisso, tá aqui com a gente. E a minha esposa, ela é diferente de mim, ela se criou na igreja. E trouxe toda aquela bagagem de disciplina, né? De estudo, de conhecimento. Eu, por mais que eu dediquei anos estudando a fundo, eu não sou um conhecedor dos versículos, que sei. Sim. É o que eu falo, cara, eu não preciso conhecer a Bíblia inteira, mas se eu pegar um versículo e me debruçar em cima dele, já transforma minha vida. Né? Então, a gente precisa viver o pouco que a gente sabe, viver, nos aprofundar, porque Deus quer nos dar instrução. Deus, igual, eu não sei qual é a passagem que tá, mas a Bíblia nos ensina que Deus quer nos dar instrução, quer nos dar sabedoria, porque o conhecimento a gente compra, a gente busca. Um monte de gente tem um monte de formação, um monte de faculdade,
comprou um monte de conhecimento, dedicou, investiu um monte de conhecimento, tempo, mas a sabedoria de tu conectar isso com a prática, aplicar isso para gerar riqueza, gerar valor, gerar transformação, isso é Deus que permite. E aí tu precisa buscar nele e ter a autorização dele para acessar a sabedoria para realmente ter essa transformação. Porque como tu falou, dentro da igreja, tu vê que tem gente ali que usa a faixa de cristão, mas que a vida, tu vê, o cara tá há 5 anos do mesmo jeito, tá há 10 anos do mesmo jeito, há 20 anos do mesmo jeito, com o mesmo estilo de vida, com o mesma situação, digamos, emocional, financeira, profissional. Eu vejo, cara, o cristão tá evoluindo. Exato. O cristão tá crescendo, o cristão tá pagando o preço da evolução, né? Então, muita gente usa isso como um sedativo. Eu acho que uma bengala, né, Márcio? Uma bengala. Porque a palavra de Deus fala, né, cara, que isso é uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu comecei a ter uma caminhada com Deus, cara. É exatamente isso. Tomar posse de algumas coisas, por exemplo, assim, cara, que a gente veio para fazer obras tão grandes quanto, né, que a gente veio para ter uma vida em abundância. E aí eu comecei a gostar disso, eu comecei a tomar posse disso, e aí eu me debati com a questão do camelo passar por uma agulha. Que aí há uma distorção, né, entre dizer humildade e pobreza. Aí eu comecei a me deparar com essas coisas, cara, olha só, pra te ver como o entendimento da coisa é totalmente sem contexto, né? A narrativa, cara. Porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, uma igreja, né? Uma igreja nada mais é que uma estrutura, um prédio, né? Que lá tem cadeiras, lá tem ar-condicionado em alguns casos, lá tem um telão, ou tem um telão de LED, ou tem um projetor, mas é uma estrutura, e essa estrutura precisa de pessoas para ajudar a manter. Claro que Deus sustenta tudo e não vai deixar faltar, mas quanto mais a gente como membro prospera, mais a gente alcança. Pô, as igrejas hoje fazendo live. Quantas pessoas são alcançadas através de uma live que não conseguiriam ir no culto daquela igreja? Muito mais. Muito mais. Então isso é o quê? Porque as pessoas prosperaram, conseguiram fazer com que essa igreja ela cresça e prospere. E aí que nem esses dias eu estava conversando com um cliente e ele falou assim, cara, mas eu sou igreja, eu não preciso ir no templo. Eu disse, cara, tu tá distorcendo um contexto, tu não é igreja. Quando fala, nós somos igreja. Então quer dizer que nós juntos somos igreja, não eu sozinho sou igreja. Até porque, que nem a gente fala, né? Tu é um membro. O corpo, o membro. Tira o teu braço, tá vivo, tá aqui. Mas tira o teu braço e te deixa ele do lado solto, ele vai morrer. E eu vejo a gente como isso, né? Eu passei um tempo não de afastamento da igreja, mas, cara, bebê pequeno. A gente acaba não conseguindo ir. E o meu filho nasceu finalzinho de pandemia. Então ainda tinha uns resquícios. E recém-nascido não tem imunidade. Então a gente deu uma esfriada. Isso foi fatal, assim, né? Aí tu não vai tu não vai outro. Aí quando tu vê, tu já não tem mais aquele ciclo de amigos que tu tinha. A célula que nós tínhamos na minha casa, nós já não tínhamos mais, porque nós recebíamos 20 e poucas pessoas na sala de casa. Com recém-nascido, esquece, não existe isso, né? E aí, cara, a gente foi esfriando. E aí agora a gente está retomando isso, né? Voltando para a igreja, voltando para as nossas coisas, orando por muitas coisas, jejuando pela empresa e tal, tendo o nosso ministério, reativando nosso ministério de cuidar de pessoas. E é muito difícil, cara. Uma coisa que eu sempre falei pra minha esposa, eu tinha medo, cara, era desse distanciamento. Porque, cara, o inimigo, ele sabe quais os pontos que ele te toca para te ouvir uma coisa, te desanimar com a igreja, te desanimar com a fé. E como é que tu lidou com isso, assim, Márcio? Como é que foi essa caminhada com Deus hoje? A gente sabe que são desafios, né? Sim. Diário, né? De renúncia, de deixar oportunidades, né? As oportunidades que a gente como empreendedor aparecem. Como é que é essa caminhada com Deus hoje para ti? Cara, o que eu passei, assim, né? Eu passei no início quando eu tive, digamos, a minha entrega, a minha conversão, eu sempre fui muito intenso. E Jesus mudou minha vida e eu comecei a falar de Jesus. E eu sempre fui uma pessoa muito exposta. Então, todo o meu círculo de amizades, todas as minhas conexões, nada de igreja, não tinha nada. E aí eu começo a falar de Jesus, o Márcio enlouqueceu. Fizeram uma lavagem cerebral do Márcio. O Márcio enlouqueceu, o Márcio pirou, e ali eu tive um afastamento, assim, total.
E aí comecei a, a criar novas conexões, como tu falou, né? Comecei a me aprofundar. E aí as pessoas começam a perceber. E nessa transformação, demora um tempo até o resultado começar a aparecer. Né? No início tu é chamado já como qualquer coisa. Tu tá num grupo, numa tribo, e tu sai e começa a fazer uma coisa diferente, até dar resultado, tu é louco. Uhum. Então começou a ver, começou a dar certo, começou as coisas a andar, começou a coisa a aparecer o resultado, daí o que tu fez, né? É o caminho. Então é padrão, né? Eu vejo que é o que quase todo mundo passa. Mas a igreja ela teve um papel muito importante, principalmente nesse entendimento da liderança, que é o que daí já voltando a conectar com os negócios, porque igreja é pura liderança, né? Bíblia é pura liderança. E os princípios de marketing, de liderança, de gestão que tem na Bíblia se aplicam totalmente nos negócios. Porque tem o nosso pastor, ele fala assim, tem um empresário que vem aqui e pergunta, Márcio, eu pago os caras muito bem pagos, os caras não trabalham. Daí aqui na igreja não pagam nada e o pessoal trabalha feito louco. Qual é o segredo? Aí que vem propósito claro, visão clara, missão clara. Então, princípios bíblicos, princípios cristãos, quando tu entende que eles se aplicam em tudo na vida, tudo facilita, porque é a base, né? Então, quando a gente entende que para tu ter uma liderança, para ter uma empresa engajada, tem que ter uma visão muito clara, tem que ter um propósito muito claro, tem que ter um porquê muito claro, porque as pessoas precisam de um porquê. As pessoas precisam de uma visão. E se tu tem essa visão tem que ser externada. E isso eu vejo que é a grande dificuldade da liderança hoje. Porque o que eu enxergo, tu não sabe o que eu estou enxergando. E se eu não me comunicar muito bem, se eu não desenhar muito bem essa visão, se eu não explicar muito bem essa visão, se eu não te convencer da visão que eu tenho, tu não vai enxergar a mesma coisa que eu enxergo. Porque a visão, ela tá além da vista. Uhum. A visão, tu enxerga a visão de olhos fechados. A visão, tu não... O que meus olhos enxergam é a minha vista. Agora, o que eu enxergo de olho fechado é a visão que eu tenho. É o futuro que eu acredito. E o que é a fé? A fé é a certeza do quê? Não vemos. Do que a gente não vê. Então, a liderança precisa de fé. E aí, a comunicação em Cristo é genial nisso, e ele já falava de uma forma que só aqueles que querem realmente entenderiam. E dentro da empresa, tem os dois lados. Tu tem que contar de um jeito para que aqueles que nem querem tanto, mas precisam entender. Mas tem a classe que vai subir contigo, que está entendendo as entrelinhas e que está vendo aquilo que tu está vendo, da profundidade, que vai crescer contigo. Porque numa empresa não vai ter todo mundo engajado. Não vai ter todo mundo com uma visão de longo prazo. Não vão ser todos que vão estar a fim de fazer a coisa acontecer como tu tá. Mas tu precisa de todos. Tem aqueles que estão ali só para receber o seu salário, para cumprir o seu tempo e para trabalhar naquilo que tu mandou fazer, não vão fazer nada além disso. Tem aqueles que vão estar ali e prontos para ir para qualquer lado, qualquer um que pagar um pouco mais. E vão ter aqueles que vão estar a fim de cumprir a missão contigo, independente do que aconteça. E a liderança tem que entender esses diferentes tipos de pessoa e saber também lidar com cada um. Tu não se comunica com cada um do mesmo jeito. Jesus nos ensina muito disso, né? Ele falava com 12, tinham 4 que eram muito próximos, tinha muitos ali totalmente improvável, que ele sabia que eram falhos, mas precisava deles também, que faziam parte do processo, faziam parte do propósito, tinham as suas qualidades. E se a gente traz isso para o nosso negócio, a gente vive isso todo dia. Da nossa equipe, quantos que são aqueles de fé? Quantos que são aqueles que vão encarar a briga contigo? Quantos que são aqueles que tu pode abrir o coração? Pode ter 100. E vai ter momentos que é só o cara e o pai, né? Vai ter momentos que é só tu. E a gente tem que saber disso, porque eu vejo que a vida do empresário, eu lido todo dia com vários empresários,
O empresário ele é muito solitário. Ah, cara, sabe que eu ouvia isso e eu nunca entendia. Eu pensei, mas por quê, cara? Por que falam que liderança é um caminho solitário? E, cara, como é difícil, né? Como é difícil, porque a gente tem um jeito de pensar diferente. Eu não sei explicar, cara. Eu vivo, né? A gente tem um jeito de ver a vida e de ter uma percepção do negócio que às vezes a gente entra e eu tô me policiando, cara. Acho que Deus tá trabalhando nisso nesse último mês, assim, para mim conseguir entender que ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Exatamente. Né? Ninguém tem, porque como a gente falou, não tem a minha lente, né? O que eu ouço, o que eu vivo. E como eu tô circulando em vários ambientes agora, com outros tipos de empresários muito bem sucedidos, eu acabo tendo percepções lá e ouvindo quem já chegou, né? Então eu vejo, cara, olha só que legal, o cara pensa assim, Só que eu preciso entender que esse cuidado da comunicação, né? Porque eu me lembro que quando eu fazia marketing multinível, há um tempo atrás, muitos anos atrás, eles falavam assim, cara, nunca reclama pra baixo. Né? Cara, o que é o não reclamar pra baixo? Cara, eu não posso chegar com uma frustração do dia e reclamar pro meu time, eu vou matar eles. Não demonstra fraqueza. É que nem a gente tava no nosso clube, no Impulso, lá o pessoal falou assim, cara, em tanque de tubarão, tu não pode sangrar. E aí entra essa questão do empresário, ele tem que ser durão, né? É o cara que tem que ser forte, ele tem que ser bom o tempo todo, porque todo o tempo está sendo provado. Imagina só, tu não teve um dia, tu não conseguiu bater tuas metas, tu tá frustrado, tá com problema, aí tu chega na empresa, tu tá desmotivado, teu time olha pra ti, meu, tu é o norte, né? Então Exato. tu tem que estar sempre bem. Só que esse nem sempre o cara tá bem, né, Márcio? Nem sempre o cara tem que pegar, vestir um personagem e vambora. E encarar. Porque o líder, seja um empresário ou um cargo de líder, é tu que vai ditar o ritmo, é tu que tá tocando o tambor, que vai dar o ritmo pra turma. E é totalmente inspiracional, né? Tu vai levar o pra cima ou pra baixo. Então, quando a gente compreende isso, isso que tu falou de a gente não poder demonstrar fraqueza pra baixo e tu ter com quem tá acima pra compartilhar isso, cara, o empresário que hoje não tem pares, não tem parceiros, ou mentor, ou amigos, que não consegue se abrir, cara, é muito difícil a vida. E aí, por isso que tu precisa tá tendo aqueles que tu vê que estão num nível muito mais alto, tu se inspira neles, mas são com semelhantes que a gente cresce. Porque é o cara que tá no mesmo nível que tu, que vai trocar aquela mesma dificuldade que tu tá passando, que tu passou, que acabou de viver, porque esses caras que estão lá num altíssimo nível, ele pode te contar um pouquinho do que ele fez, mas já fazem anos. Nem vai lembrar do detalhe, né? Ele não vai lembrar do detalhe, mas agora quando tu conversa com alguém que tá crescendo, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, cara, mais importante do cara que tá no palco é quem tá sentado do teu lado, que tá vivendo a jornada contigo, que tá no mesmo nível que tu, que tá batalhando. Porque quando tá encarando um muro, cara, é o cara que tá do teu lado, que vai tá junto contigo ali, tirando. O cara que tá lá em cima, cara, vem, pisa aqui, vai ali, ok, dá pra fazer. O que tá lá em cima vai te motivar. O cenário fica mais fácil, né? Mas quem tá do teu lado vai pegar na mão e vai seguir junto. E quando a gente compreende que o cara que de altíssimo nível, o que eu percebo muito? Por que ele tá no altíssimo nível? Por causa da história que ele conta. A narrativa, não que ele conta no palco, mas que ele conta para a empresa dele, para o pessoal dele. O cara que está no alto nível, tu vê que ele sabe vender o sonho. Ele chegou lá porque ele vende o sonho. Ele chegou lá porque ele fez as pessoas, como eu falei antes, entenderem essa visão. Pode ver, o cara de alto nível, ele sabe contar muito bem o sonho dele. Ele sabe contar muito bem a visão dele. E aí ele não está contando a visão dele porque ele está no alto nível. Ele está no alto nível porque ele sabe se comunicar. O processo é o contrário. O processo é o contrário. Tu inspirar as pessoas a ajudarem no teu sonho. Porque normalmente o empresário tem o sonho dele, o sonho da empresa, e quer que todo mundo ajude. Tu precisa inspirar. Só que a recíproca precisa ser verdadeira. Tu precisa conhecer o sonho do teu funcionário. Porque é através do teu sonho que ele vai realizar o dele.
Tu precisa conhecer, cara, como é que é a tua casa, tua mulher, teus filhos, teus objetivos. Hoje eu trabalho com liderança de multinacional e eles têm um grande desafio com a nova geração. Por quê? Porque a nova geração não tem sonhos. Isso qualquer empresa, a minha e a tua passam por isso também. As pessoas jovens hoje, né, eu sou jovem também, tu também, mas mais jovens que a gente, Exato. A grande maioria não tem mais sonho. Um dos grandes problemas hoje da adolescência, as pessoas não se veem fazendo algo, não se veem, e os sonhos também quando tem, são muito distantes. Que loucura, né, cara? Eles não enxergam, passam por isso a grande depressão. A pessoa que tem objetivo não tem depressão, cara. Uma pessoa que sabe o que quer não tem depressão. Não tem tempo de depressão. Ou se dá, é um dia ruim e vambora. Mas agora, quando tu não tem um objetivo, é muito fácil bater os dias ruins. Né? E os dias ruins ficar porque tu não tem um norte para olhar. Então, o jovem hoje, ele não tem o sonho, por quê? Porque é a cultura. Ele não tem uma estrutura familiar. Ele tem um lar destruído, distorcido, ou de baixa renda, ou de estilo de vida muito ruim, sem perspectiva. Então ele se criou nisso e ele não tem perspectiva. Então o líder hoje, quando pega a nova geração, eles têm que ensinar essas pessoas a entender que ter família é legal, a entender que final de semana de bebedeira não é legal, que vale a pena construir, que vale a pena investir, que vale a pena ter compromisso, que vale a pena buscar ter uma esposa ou buscar ter um marido. O líder hoje precisa ensinar a nova geração valores, porque isso está perdido. Né? Nossa cultura nacional, a gente fala de antropologia, foi quebrando isso, né, por seus interesses, enfim, de esquerda que a gente vê no Brasil nos últimos 30 anos. Então, é um desafio para o empresário hoje lutar contra isso. Porque as pessoas querem crescer, as pessoas querem ganhar dinheiro, mas não tem muito com quem se inspirar. Daí vem na internet alguém e aí tem um sonho longe, tem um sonho distante, não entendem que, cara, é um passo a passo. E parece fácil na internet, né? Eu trabalhei 4 horas por semana e ando de Ferrari, moro em Balneário Camboriú de frente pro mar, trabalhando com produto digital. Vive na praia. Criando um PLR ali com inteligência artificial, tu vai faturar melhor. Até tem gente que... Mas, cara, parece fácil, mas é muito mas ele trabalho. Não conta o... Que é trabalhoso. E isso vai distorcendo o senso de realidade, né? O que eu... Cara, eu lembro que a última empresa que eu trabalhei antes de empreender, o meu salário em carteira era R$ 2.500. E nós estamos falando de 6 anos atrás. Era R$ 2.500 e eu rodava o Rio Grande do Sul inteiro dando treinamento. Não tinha esse negócio assim, mas quarta-feira eu tenho que fazer tal coisa, pessoal. Cara, eu preciso de ti em Passo Fundo. Tu que sabe? Tu quer... Tipo assim, se tu não quer, tem quem queira, né? Só que hoje, cara, com o mercado digital, do jeito que tá, hoje a gente faz 5, 6, 8 mil reais. Parece pouco. Mas dentro de um contexto geral, cara, um médico ganha 8 mil reais hoje. A média salarial de um médico, né? Mas por quê? Porque a gente tá sempre comparando. E cara, eu acho que tá tudo bem. Eu sou um cara que olha assim, cara, eu quero ganhar mais. Quero conseguir investir, quero comprar um terreno, quero construir uma casa para botar no Airbnb. Eu tenho algumas metas pessoais. Só que a gente esquece de contemplar o agora, né? O que a gente já construiu. Uma coisa que eu sempre, todos os dias antes de entrar na empresa, eu paro o carro aqui na frente e eu oro e agradeço o que Deus já fez. Perfeito. Porque eu digo assim, Deus não... Cara, e essa é a minha frase de todos os dias. Eu digo assim, Deus não deixa eu entrar ali e achar que aquilo ali é natural. Ou, tipo assim, já criei isso aqui. Não. Fazer eu contemplar, porque há pouco tempo atrás eu estava numa sala de 32 metros quadrados, né? Mas um pouco antes eu estava na minha casa, sem internet, computador. Então, cara, eu gosto de contemplar o que eu já tenho, né? Eu sei o que Deus vai fazer, não sei quando, mas eu sei o que Ele vai fazer. Mas é isso que eu acho que falta na galera, sabe, mais jovem. De ser inconformado, sim. Eu acho que quem é conformado eu não gosto nem de andar junto. Mas de não esquecer o que Deus já fez. Não ficar
sempre buscando Deus e buscando as coisas como uma barganha. Tipo assim, eu vou na igreja esse domingo porque eu quero trocar de carro, agora eu vou fazer um jejum porque eu quero uma casa nova. Não, cara, tu tem que também agradecer pelo que Deus já fez. Porque, cara, a gente é prova viva disso. Eu no meu início ministerial, digamos assim, de frequentar a igreja, isso me assustava muito. Eu enxergava assim uma massa esperando por milagre. Uhum. E aí o que muda a vida de um cristão não é o culto de domingo, é a atitude de segunda. Boa. E aí o cara tá toda semana no culto, mas a segunda dele é igual à segunda passada, e as atitudes dele é igual, e o negócio dele é igual, e o que ele faz é igual, e não mudou nada, e acha que Deus vai fazer um milagre. Não, o milagre vai acontecer no impossível. O possível tem muito para tu fazer ainda. E essa questão da nova geração é um desafio nosso, porque tem muita gente a fim de crescer, mas não entende que tem um plantio, tem um passo a passo. E hoje eu vejo gente nova que já entendeu isso com 18 anos, com 16 anos, com 20 anos, que existe essa linha. Eu demorei para entender esse plantio de longo prazo. Hoje tudo que eu faço na minha vida é longo prazo, visão de longo prazo. Mas eu não tive um pai que me ensinou isso. Boa. E a gurizada nova cada vez menos. Então a gente como líder tem que mostrar que vale a pena o sacrifício de hoje para a colheita de amanhã. Porque todo mundo quer colher agora e sacrifício de amanhã. A gente agenda, é verdade. E aí o sacrifício fica muito maior, né? Porque a conta não fecha. É todos os dias um plantio diferente, é todos os dias um pouquinho mais. E, cara, a conta no final ela fecha, né? Que nem a frase do Joel J, né? Ele fala assim, cara, o trabalho devolve. E, cara, é verdade. Se a gente trabalhar com afinco, com dedicação, se preocupar com o próximo, se preocupar... Que nem eu falo pra galera aqui, cara, vocês têm noção que hoje a gente atende 35 empresas. Bota ali que cada empresa dessas tem 5 funcionários. Que tem umas que tem muitos mais que 35. Cara, quantas pessoas a gente impacta direto e indiretamente, né? Com o nosso trabalho, com a nossa dedicação em entregar um bom trabalho, né? E aquilo que a gente carrega também, né? Porque que nem tu falou ali, cara, quando eu vou para dentro dos negócios, eu não levo só teoria, eu não levo só experiência técnica, que isso é importante sim, mas a gente leva presença. Exato. Né? E, cara, como tem pego isso, Márcio? Essa questão geracional, sabe? Como tem pego isso? Eu vi algumas pesquisas que as empresas estão fazendo um movimento de pegar 30 a mais. Por causa disso, porque o empresário ele tá tendo que fazer a gestão das emoções, gestão do negócio, contrata, demite, cobra, compra, vende, e ainda tá tendo que dar instrução para colaborador que não entendeu o seu papel no mundo. Não é nem só no negócio, é contexto de vida, né? De desenvolvimento humano. O Flávio Augusto fala, né, que a empresa é uma escola. A empresa tem que ser uma escola. Porque cada vez mais a escola cada vez pior. E aí tu tem a obrigação de tua empresa ser uma escola. E aí que a gente está cada vez mais investindo no nosso Instituto de Educação Corporativa por causa disso. Para ajudar o empresário a desenvolver o colaborador. Cara, tua empresa só vai ser melhor se as pessoas forem melhor. É impossível ser o contrário. Então eu tenho que fazer as pessoas serem melhor, começar a desenvolver a autoconsciência, a autorresponsabilidade, entender que eles precisam crescer como ser humano para daí serem um profissional melhor. Porque se o cara não cair fichas, ele não vai ser um profissional melhor. Por que eu vou me dedicar mais? Por que eu vou fazer milha extra? Por que eu vou chegar no horário, eu vou ficar depois se for preciso? Por que eu vou estar à noite? Por que eu vou final de semana? Por quê? Então tu tem que querer algo a mais da vida, entender esse valor de plantio, para daí vai se refletir em um profissional dedicado. Verdade, cara. Sabe que eu postei um vídeo há um tempo atrás, um corte lá no podcast do Carlos. E, cara, esse viralizou, acho que tá com 250 mil visualizações ou mais, eu acho. E aí eu olhava todos os comentários e ali eu olhava e respondia todos, né? Aí dizia assim, não, isso daí é uma mentira, não faça isso. O negócio é você abrir sua própria empresa. E esse tipo de comentário se repetiu muito. Eu falei assim, ok, eu acho que é isso mesmo, você tem que ir lá e abrir sua empresa. Só que daí você precisa todos os dias orar para não ter um funcionário como você.
Porque uma pessoa que vai entrar no teu negócio, cara, não, é só pelo sextou, é só pelo salário. Cara, primeiro, não entende que quanto mais o negócio prospera, mais eu prospero com o negócio. Ah, mas que nem alguns comentários, mas eu ajudei, eu vesti a camisa e fui demitido. Que bom. Oportunidade de tu ir para um próximo lugar que vai te valorizar. Ah, mas eu tô aqui há tanto tempo e essa empresa não me valoriza. Mude. Não tá preso ali? Cara, não, cara. Aí eu vejo assim, porque a empresa que eu tô não tem PDI. Amigo, PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. É legal a empresa ter, eu acho que é importantíssimo. Mas se ela não tem, cria o teu. Se tu enxerga isso, vai lá. Cara, como é que eu vou... Vai esperar que o outro seja responsável pelo teu destino? Não tem lógica. Cara, eu nunca entendi isso, sabe, Marcelo? E é uma das perguntas que eu quero te fazer também. Cara, não tem lógica eu terceirizar a responsabilidade da minha vida para um empregador. Eu nunca consegui entender isso. Tanto é que eu entrei na empresa e dediquei o meu melhor. Cara, sempre foi assim. Só que, durante muito tempo, o meu melhor era o básico. Depois, com o desenvolvimento humano, entrou várias coisas, cursos, eu entendi assim, cara, eu preciso andar, que nem no vídeo eu falei, eu preciso andar rápido, eu preciso fazer as coisas mais rápido, eu preciso que esse dono dessa empresa diga assim, cara, esse cara aqui é diferente, esse cara é indispensável. E aí foi onde quando eu entendi essa parada, cara, de não só demonstrar, né, não é só andar rápido na empresa, né. Dá resultado. Mas é dar resultado, né. E mostrar que tá dando resultado. E mostrar, dizer, cara, olha só, vamos pensar por esse lado aqui. O que tu acha de nós caminharmos aqui? Pai, esse produto aqui tá em alta. Cara, eu tive essa pegada. E foi onde as coisas começaram a dar certo na minha vida. Aí esses dias, cara, eu fui almoçar, já faz um tempinho, já fui almoçar com a minha esposa, e a gente foi num restaurante, uma ilha de massa. Cara, eu tenho o costume de chegar e dizer, pô, cara, e aí, como é que tá as coisas por aí? O cara é super mal-humorado. Tá com problema aqui, o fogão tá bambo aqui, daí não consigo dele fazer um lance com a massa aqui, né? Porque já pedi 10 vezes pra empresa, daí jogou a frigideira assim, falou... E aí reclamou, deu, pô, cara, não, mas vai melhorar, mano, vai melhorar teu dia, vamos botar um calcinho aqui, meio que, né? E sair dali da minha esposa, tu viu que cara pessimista, né? E tu ainda tentando ajudar ele. Eu disse, tu imagina se eu fosse dono de restaurante e eu tivesse precisando de um cara para fazer uma ilha de massas. Tá? Quantos empresários passam naquele restaurante, um restaurante bem conceituado de Xixi? Se eu fosse dono de restaurante, cara, esse cara poderia estar com aquele fogão naquele mês. Não, mas cara, tá tudo bem, eu tô entregando o meu melhor aqui. O cara vai assim, pô, cara, esse cara na adversidade, ele tá entregando o melhor dele. Dentro das condições que ele tem, ele tá entregando o melhor dele. Cara, eu quero esse cara para trabalhar comigo. Mas eu nunca contrataria um cara desse. Ou imagina no futuro, passou uns meses, esse cara sai dali, vai procurar um emprego e ele não se lembra de ti. E eu vou ele lembrar bate na dele. tua porta e vê, cara, esse cara é aquele cara que reclama, e esse tá fora. Cara, o meu pai me falava uma coisa e gravou muito em mim, e eu repito isso sempre. Sempre tem alguém olhando. Márcio, sempre tem alguém te olhando. Se não é o cara lá de cima, tem alguém te olhando. Mais cedo ou mais tarde, tu vai receber o que tu merece. Faz mais, que mais cedo ou mais tarde vão te pagar mais. Cara, sempre tem alguém te olhando. Cara, sempre Deus vai honrar a gente. Se tipo assim, não tô na empresa, a empresa não me valoriza, onde eu tô não me valoriza. Cara, a conta vai fechar. Mas vai fechar. Cara, vão te ver, cara. Vão te ver. A coisa vai acontecer, essa empresa vai crescer, ou outro empresário vai reconhecer o teu talento e vai te levar para aquela empresa. É assim, porque às vezes, cara, realmente, no decorrer do dia, até eu tava tendo um bate-papo aqui com o meu time, e a minha liderança trouxe um ponto que bem importante. Falou assim, Cris, tu já viu que tu não tem a cultura do feedback, nós não temos, né? Mas isso também não vem de ti. E aí eu fui para casa e refleti e disse, cara, é verdade. Que como qualquer outro negócio, a gente tem problemas, né? E aí a gente acaba pontuando esses problemas e acaba, quando uma coisa é boa, é muito legal, a gente acaba não evoluindo com isso, né? E aí eu anotei isso, eu disse, cara, eu vou começar a trabalhar essa cultura de chamar, dizer, pô, cara, olha que legal isso aqui que a gente construiu, vamos começar a comemorar os micros, né? Por quê? Porque, cara, tem muita coisa boa pra comemorar. Exato. Tem muita coisa boa. Pô, a gente veio pra uma nova série, a gente tá entregando um trabalho legal pro cliente. A gente tá com vários clientes trazendo elogios. Pô, a gente tem que comemorar isso aqui, né?
E esse olhar, cara, ele vem de entender o contexto da coisa, né? Que é exatamente o ponto que a gente tá falando. Cara, alguém tá vendo. Então preciso entregar meu melhor. Ah, mas não estão reconhecendo. Cara, às vezes calma um pouquinho, porque o empresário também tá engolido, às vezes, na operação. Quando eles trouxeram esse feedback, eu disse assim, cara, tu vê, né? Eu tô fazendo tanta coisa, eu não tô vendo uma coisa importante que a galera tá levantando a mão agora. Então meu olhar tá pra isso. Então talvez tem empresários que não tem algo que é importante, talvez não tá te enxergando como tu gostaria. Não é porque ele é ruim. Ninguém acorda de manhã assim, não, hoje eu não vou, hoje eu vou ser ruim. Hoje eu vou ser ruim. Hoje eu vou demitir alguém. Não, cara, é um complexo meio doído às vezes, cara. Às vezes tu vem cheio de dúvida, cheio de anseios, né? Cheio de coisas pra resolver. Cara, não tem dias que eu digo... A gente acorda já, normalmente já tem, né? Uma fila esperando ali de problemas a serem resolvidos. E muitas vezes tu chega com uma energia no escritório, cara, tá com N pepinos que a turma não faz nem ideia. Mas, no fundo, tu tá percebendo tudo. Exato. No fundo, tu tá vendo, às vezes não chega a hora de tu falar, mas isso são exercícios, né? Por isso que eu gosto muito da reunião. Lá no início a gente falou tempo de mesa, reunião. De toda semana, no mínimo, tu tá tirando um tempo para olhar os pontos, falar com o time, ou falar sobre o time, ou falar com os teus sócios, ou com os teus diretos, do que tá acontecendo, os indicadores, de como é que tá as equipes, de como é que estão os clientes, como é que estão tuas finanças, como é que tá a captação, como é que tá tudo. E ali tu consegue enxergar mais claro o que tá indo bem, o que precisa ser corrigido. Então esse tempo de mesa semanal de tirar no negócio, cara, isso transforma, porque tu começa a acelerar os processos. Legal. Porque quando tu tira esse tempo de mesa para olhar, seja com o mentor, com o consultor ou com o teu sócio, ou com os teus líderes diretos, tu começa a identificar rapidamente o que tem que ser mais investido, que está indo bem, o que tem que ser cortado, o que tem que ser ajustado, e o que normalmente a gente vê. Fechou o mês, o resultado foi ruim, vamos de novo então, vamos tentar de novo. Só que não sabe o porquê que foi ruim, qual é a parte do processo, porque não tem o processo claro desenhado, qual é a parte que está falhando, não olha, né, os indicadores, porque não enxerga, não tirou tempo para fazer isso. E o empresário que faz isso, cara, ele acelera o crescimento de uma forma absurda. Mas ele precisa tirar tempo. Não tenho tempo de parar. Mas às vezes é 2 horas, 1 hora que tu gasta. 1 hora é pouco. 2 horas que tu gasta para olhar isso. Cara, tu ganha muito. Tu ganha muito, tu tirar esse tempo. Coisas que tu não via, né, Márcio? Coisas que por exemplo, essa que eu falei da questão do feedback do time. Cara, isso eu não tava vendo. Às vezes é papinho de corredor, ou é papo que tu fala rápido, nem tu dá a importância que deveria, às vezes o colaborador não se sente também ouvido, não tem aquela importância, às vezes só de tu parar o time, pessoal, e aí, como é que estão as coisas? O que vocês estão vendo? Cara, o que vocês estão enxergando? Como é que estão os processos? O teu par tá te passando direito? Para quem tu tá mandando a informação, tá recebendo direito? Tá tornando o dia do teu colega bom? Isso aí eu fiz na XP, cara. E a gente acelerou o crescimento lá de uma forma absurda. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quando o Guilherme Benchimol me chamou, Márcio, eu tô aqui no Rio e me ajudando a administrar e fazer os escritórios acelerarem. E daí eu cheguei lá, todas as áreas, o pessoal feliz, o marketing feliz, financeiro, aquisição, lá todo mundo, um clima bacana, e a parte de gestão de escritórios educacional, parecia aquela nuvenzinha preta em cima. Caraca. Né? Todo mundo assim. E o cara, o que está acontecendo? Daí eu ia lá ver para a gestora de passagens. Cara, cada cara de cada lugar me manda de um jeito, cada um faz a solicitação de um jeito, daí a parte de agenda, de material didático. Não, cara, cada escritório faz a sua agenda de um jeito, manda de um jeito, em cima da hora eles mudam. E aí o dia das pessoas do setor era muito ruim porque não tinha um alinhamento de comunicação, não tinha processo. Daí eu pegava a menina do material didático. Como é que seria perfeito para tu receber a informação de quantidade, de data, etc. Cara, tem um escritório que manda pra gente desse jeito, é maravilhoso. Então tá, esse jeito é perfeito? É. Então, Brasil... A partir de agora, no dia tal, a gente só vai aceitar esse tipo de informação. Vocês têm 30 dias para se adequar.
vocês têm 30 dias para organizar o processo interno, eu vou ajudar vocês nessa transformação, mas o relatório, a solicitação vai ter que chegar a 5 tantos dias de antecedência nesse formato. Cara, eu ia lá ver o dia da pessoa, transformou. Outra história. Porque antes levava 10 horas para fazer algo que agora faz em uma. Caraca, cara. E aí tu vê explodir o resultado. Cara, como é que cresceu 300% em 6 meses a aquisição de clientes? 3 vezes mais em meio ano. Cara, porque a gente começou a fazer o dia das pessoas serem bons, porque entendeu o processo e como que tu tem que receber a informação. E aí começa a treinar toda a cadeia. E isso tu vai fazendo com cada um dos setores. Como é que passa a informação de um para o outro? Tem que fluir a comunicação. E, cara, são coisas simples, mas que tem que ter alguém olhando, dedicando, a fim de comprar a briga. E o colaborador é isso. Muitas vezes o colaborador não pensa, cara, eu vou lá e vou falar que o processo está errado. Não, eu pego aquilo ali e saio fazendo. Tá estressante, mas tá fazendo. Cara, peraí, vamos fazer diferente? Pouquíssima gente faz isso hoje. Verdade. Processo de melhoria, né, cara? E dentro disso, Márcio, como tu atende diversas empresas, assim, então, tem algum problema maior que se repete? Essa pergunta eu sempre faço para os convidados aqui que trabalham diretamente com negócios, para entender, assim, dentro de um contexto geral, quando tu entra no negócio, geralmente esse indicador, ele sempre pega, para que a gente possa, para nossa galera, a gente dizer assim, cara, olha para isso aqui, não espera estourar. Tem algum problema que se repete em boa parte das empresas que tu atende? Cara, é isso que eu falo sempre. Reunião. Identificar o que acontece, responsabilidade de cada um, comunicação. Porque a reunião, o que é? A comunicação, alinhamento. Isso, 90% das empresas que eu vou atender, o que falta é isso, e quando a gente faz isso, as soluções aparecem muito rápido, muito forte, porque todo mundo tem a visão de uma melhoria. O próprio dono, às vezes, ele enxerga coisas para melhorar, só que ele não para sentar com calma, com papel, com caneta, com plano de ação. Vamos implementar isso? O que a gente precisa? Tem custo? Não tem custo. O que você precisa? Dedicação. É uma planilha? É um processo? É um documento? É um papel? É um desenho? Boa. É olhar números. Reunião transforma. E as pessoas têm dificuldade de reunião. De volta lá no início. Por quê? Porque não tem tempo de mesa em casa. Boa. Eu gosto muito, lá em casa é padrão, café da manhã, mesa posta. Minha esposa, meia hora de mim, ela já levanta. E vai para a cozinha meia hora para ter uma mesa posta, para a gente ter tempo de mesa. A gente já inicia, quando chega na mesa do café, já acordei cedo, já orei, já tomei um bom banho, já fiz exercício físico, já li a palavra. A gente chega na mesa e aí, meu amor, quantas vitórias hoje já? Que legal, cara. Isso. Já tive tempo com meu gato, já tive tempo com meus cachorros, eu já arrumei não sei o que, eu já fiz isso. 7 horas da manhã já tem 10 vitórias para contar. E aí ali a gente ora pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos clientes, pela nossa proteção no caminho até o trabalho, tempo de mesa, um alinhamento. Tem alguma coisa planejada no teu dia que eu não sei? Tem alguma coisa que tu quer fazer à noite? Tem algum plano especial? Final de semana? De manhã a gente fica pelo menos uma meia hora sentado à mesa. Todo dia, com tempo de qualidade. Cara. Dormiu bem, meu amor? Tá tudo bem contigo? Tá tudo certo? Quais são os teus anseios? Quais são tuas alegrias hoje? Tuas preocupações? E ali a gente tem um alinhamento. A gente sai de casa alinhado. E se tu não tem isso em casa, dificilmente tu vai ter na empresa. E a maioria das pessoas sabe que café da manhã é a refeição mais importante. Sabe que tem que ter um tempo de qualidade. E não tem um bom café da manhã. Não tem um tempo de qualidade em casa. A minha esposa faz um trabalho muito forte com mulheres e a gente faz um trabalho forte com casais. E a grande maioria fala, qual é que é o problema do teu casamento? Tempo de qualidade. E a gente atende muito empreendedor, casal empreendedor. A maioria das empresas que eu atendo é empresa familiar. Passa o dia inteiro junto, mas não tem tempo de qualidade. Exato. Porque acha que tá junto, tá tudo resolvido. Mas tá bom, deixa o celular de lado. Agora é o dia do jantar, é o dia do amor, é o dia de conexão. Exato.
Sabe que a gente foi num evento, cara, eu e minha esposa, há um tempo atrás, tem um evento de inteligência emocional e uma das dinâmicas era ficar olhando no olho da pessoa, né? E, cara, a gente tava de boa, mas como a gente viu o casal com dificuldade, cara, de olhar no olho, e a gente, caraca, mano, e a gente, por que essa galera, será que não se olha? E, cara, e aí com o filho a gente percebe isso, né? Que eu tenho um filho pequeno de 2 anos, cara, e a minha esposa, a gente arruma a rotina pra gente ter um tempo pra sair pra jantar, pra gente ter um tempo a gente. Mas, cara, a gente ficou, sei lá, 6 meses, 8 meses do Pedro, só naquele turbilhão de coisa, né? Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Daí a gente olhou assim, cara, a gente sabe que a nossa vida deu um giro 180. Nunca mais vai voltar. Não é um giro 360 que o pessoal fala. Não, mano, ele é 180, ele não volta. E a gente, cara, então a gente vai ter que se adaptar. Daí a gente se adapta, cara. A gente deixa nosso filho com alguém, vai fazer alguma coisa. Agora eu tô vendo uma babá que ela fica no turno da noite. Então eu digo, cara, eu vou jantar com a minha esposa, ela vai lá pra casa, vai cuidar. Porque como a nossa família tem, mas, cara, não dá pra te ficar usando as mesmas pessoas sempre, né? Pô, as pessoas também têm sua vida, têm seus compromissos, então a gente tá dando o nosso jeito. Mas, cara, como isso que tu falou faz sentido, assim, dentro da minha rotina, cara, a gente acorda de manhã, geralmente é corrido e arruma ele pra levar pra escola, a minha esposa trabalha CLT, acaba que, cara, difícil a gente conseguir conciliar esse tempo de mesa acordando no horário que a gente acorda. E, cara, isso é uma coisa que eu vou adotar pra tentar pelo menos alguns dias da semana, que seja pra introduzir esse hábito de acordar mais cedo, organizar uma mesa, tomar um café. Meia hora? É, cara. Porque a gente perde quantas horas? 2? Meu Deus do céu. 4. Existe pesquisas que trazem que o brasileiro consome de 4 a 8 horas do seu dia em redes sociais, né? Uma distorção de tempo que a gente fala assim. Esses dias a gente estava conversando aqui com o pessoal trazendo assim, cara, mas eu não tenho tempo. Ah, porque minha vida é isso. Eu digo, gente, as 24 horas é igual para todos. Né? Como é que tem gente que é altamente produtivo? Como é que a gente olha lá o Thales Gomes, por exemplo? Cara, o cara faz... Se o cara acorda 4 horas da manhã, ele faz jiu-jitsu, ele toma banho, ele se prepara... Ah, mas pra ele é fácil, tá milionário. Não, ele tá milionário porque por causa desses hábitos, né? E, cara, que nem eu digo assim, cara, eu olho para alguns dos meus hábitos, cara, isso aqui eu preciso modificar, isso aqui eu preciso mudar. Né? Tem dias que eu chego em casa, cara, meia-noite, eu digo assim, cara, eu não vou dormir sem ler as 6 páginas que eu me comprometi. Né? Agora eu voltei a treinar. Então tem uma série de coisas que, cara, é que a gente vai contando desculpas pra gente mesmo. O nosso cérebro, ele é especialista nisso, na economia de energia. Então quando tu fala assim, vou ler um livro, mas é que hoje eu já fiz tanta coisa, hoje eu já tô cansado, mas já é meia-noite. Mas daí tu deita na cama, pega o celular e vai dar aquela última olhadinha. Quando tu vê, perdeu 15 minutos ali. No mínimo, né? No mínimo, né? E aí a gente, podia ter lido um livro. Não, mas amanhã eu vou. Daí sempre fica pra amanhã. E falando de que a gente tá falando de bastante coisas, assim, isso que é legal de bater um papo, a gente falou sobre um ponto bem bacana que é sobre alta performance, assim, né? A alta e a alto, né? E o que tu identifica, assim, Márcio, de uma característica nos líderes que tu vê que eles dão certo? Quais as habilidades que tu acredita que eles desenvolvem ou que eles têm mais aflorado, assim, para conseguir levar um dia mais produtivo no seu negócio? Tu falou uma coisa antes ali, que é a energia. Uhum. Eu falo isso e deixo isso sempre bem claro. As pessoas não compram o meu conhecimento, elas compram a minha energia. Né? O Márcio tem algo diferente, tu tem algo diferente. O cliente, como a gente estava conversando antes de orçamentos e proposta financeira, cara, mas ninguém é o Christian, ninguém tem a energia que tu carrega. Né? E o líder, ele tem isso. O líder, ele tem que primeiro se liderar. O líder, ele tem que ser inspiracional, ele tem que inspirar os outros. E o que eu vejo que diferencia é quem busca se liderar. Como eu falei do café da manhã. Cara, é um sacrifício, é difícil, com criança tem que ter uns ajustes de agenda, faz parte, mas aí eu escolho as dificuldades que eu quero ter. Exato. Né? Então, quando a gente começa a se liderar e a vencer essas barreiras e pagar esses preços de sacrifício, é aí que tu começa a se diferenciar. Porque hoje em dia, mais do que nunca, tá cada vez mais fácil tu se diferenciar. Porque a média tá muito baixa. Então, o líder, ele primeiro tem que representar algo que as pessoas gostariam de viver, gostariam de ser.
Eu vejo assim uma coisa, eu não costumo estar com a minha barba alinhada, tá com o cabelo alinhado, eu te olho assim, eu admiro, o Cristo tá sempre alinhadinho, é uma coisa que eu não consigo, mas eu tenho outros pontos que eu consigo. Claro. E eu olho assim, e isso, todos nós, eu acho, pessoas de alta performance, a gente é assim, a gente tem os nossos pontos e a gente olha nas pessoas, a gente admira coisas que a gente gostaria de fazer. Exato. E não faz. Exato. Tu pensa, cara, eu tô com o meu barbeiro marcado, ontem ele me mandou mensagem, ontem não, segunda-feira, né, ontem, ele, Márcio, essa semana a gente a cada 15 dias, né? Nem respondi ele, cara. Falei, essa semana tá mal. A gente tentou marcar essa semana até conseguir hoje, Conseguimos né? hoje. Cara, a minha barba e o cabelo pra mim não é prioridade. Sim. Mas eu admiro muito quem mantém isso em ordem. Então, a gente vive nisso, o que pra mim é importante, o que eu gostaria, e a gente tá sempre nesse jogo. E sempre tentando inserir mais coisas, porque aqui se perde muita energia. Deus. Aqui se perde... Se a gente for olhar... E por que perde? Porque é 2 minutos, é 1 minuto. Às vezes tu tá trabalhando... Tu dá aquela olhadinha, e tá ali rodando, vendo videozinho. E é uma ferramenta criada para isso, né? E eu vou sair para ir no barbeiro. Vai ser 1 hora, 15 minutos para ir, 30, 45 lá, mais 15 para voltar. 1 hora, não consigo. Mas gastou 2. O tempo de montar um projeto, o tempo de ter uma reunião, é meia hora, é 1 hora, não consigo. Mas aqui, porque são pequenas falhas, né? É que nem gastar dinheiro. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando vê, foi 3 mil, 5 mil a mais no orçamento. Exato. De um lanchinho, de um negocinho. O tempo é a mesma coisa. Tu vai perdendo, e assim como na empresa. E eu vejo que a liderança, a alta performance, e eu sempre falo isso para os meus clientes, empresários, cara, é uma soma de pequenas coisas. A gente não vai trazer nada que vai transformar o teu negócio com algo específico. É a mudança de uma reunião, é a mudança de uma rotina, é a mudança de uma forma que tu faz, é a mudança num catálogo, é a mudança no Instagram, uma pequena mudança no teu produto, é uma pequena mudança na forma de falar, uma pequena mudança de responder, uma pequena mudança de processo. Quando vê, tá completamente diferente. E a gente é assim também. E eu, pelo menos, não acredito naquela mudança da noite pro dia. Tem gente que faz da noite pro dia, começa a malhar. Muda a alimentação. Tem gente que consegue. Eu nunca consegui. É 1%, né? 1% melhor ali. É 1%. As coisas vão acontecendo. Tu gera aquela consciência. Eu acredito muito em gerar consciência. E aí aquilo vai te incomodando. Quando tu vê, tu vai fazendo menos daquilo que tu não gostaria. A Bíblia nos alerta a isso. Paulo... Eu não me lembro se foi na carta para Romanos ou quem foi que ele fala. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Então a gente tem que estar atento e começar cada vez a fazer menos daquilo que eu sei que é errado. E quando aquilo zerar, eu começo a ir pro positivo. Eu queria sair do negativo pro positivo. Cara, isso não existe. Normalmente volta, né? Agora, se tu vai, eu vou zerar meu déficit. Vou zerar, tá bom, tô no 0 a 0. Agora eu começo a crescer. Isso serve para qualquer área da vida. Principalmente questão da saúde, né? Eu tô transicionando isso, porque, cara, eu sempre tive o hábito de sedentarismo, né? Então, comecei a treinar durante um tempo, vinha treinando legal. Quando nós nos mudamos para cá, cara, eu fiquei 32 dias na pauleira de obra aqui, acompanha a obra e metendo a mão junto com o time. Acabei saindo lá do estúdio que eu treinava, e aí, cara, a gente entrou pra cá, a gente entrou num turbilhão de coisas. O crescimento, ele é maravilhoso, só que ele traz consigo problemas que tu achava que não tinha, eles afloram quando tu cresce, né? Falta de processos, falta de pessoas, mudando, analisar se essa pessoa tá na posição certa. Eu fui para um processo de gestão. E aí, cara, só que agora eu sentia a necessidade, que eu via assim, cara, os ambientes que eu tô circulando, todo mundo que fala de alta performance, treino. Né? Treino para aliviar a cabeça, para que tu já não chegue com tanta tensão no trabalho, aquele nervo à flor da pele, né? E aí, cara, o que eu vou fazer? Volto a treinar, né? O que que eu tô fazendo? É um jogo do longo prazo, aquilo que tu falou, né?
Não é uma corrida de 100 metros. Exato. É uma maratona, é o quanto suporta, quanto tempo mais eu vou ficar mudando a minha alimentação, mas também não adianta, vou cortar tudo hoje. Não, cara. Começa aos poucos, né? Tira algumas coisas ruins, transforma um hábito por outro bom. É um passo a passo de cada vez, porque é uma briga, é complexo, né, cara? Com o ambiente que a gente convive e vive, o fast food é muito rápido, né? E a gente tá acostumado a isso, né? O que eu não quero eu passo pra cima. Eu não tô acostumado. Tanto é que nessa pesquisa geracional que está acontecendo agora, eles falam muito sobre isso, né? Sobre essa sensibilidade à frustração. E aí muito se dá por causa da liberação de dopamina, porque eu não gostei do conteúdo, o que eu faço? Passo pra cima. Só que quando Só que tu tá numa empresa e recebe um feedback negativo, tu não passa pra cima. Tu tem que enfrentar aquilo ali, continuar enxergando aquele gestor, aquela situação, tu não passa. Então é isso que tá impactando, né? Um dos pontos que eles trouxeram, né? Então, já caminhando para nossa reta final, Marcel, eu sempre faço uma pergunta bem importante para alguém aqui no fundo, que é dentro dos podcasts que eu assisto, eu consumo muita coisa e eu acho muito legal isso no final, assim. O que é? Se o Márcio pudesse hoje mandar uma mensagem que fosse impactar, sei lá, imagina que todos os brasileiros teriam a oportunidade de escutar essa mensagem. O que o Márcio diria? O que tu me diz? Boa pergunta. Eu faço essa mesma pergunta. Faz também. Eu falo assim, se tu pudesse botar uma frase no outdoor no país inteiro. Massa, né, cara? E sabe que nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. E aí, viu? Mas eu falaria, seja forte e corajoso. Boa. Porque Deus é contigo. Boa. Porque o medo é que nos trava de tudo. E ser forte e corajoso não quer dizer que tu não vai ter medo, mas que tu vai encarar o medo, né? Então, sempre é o medo que nos trava. Será que vai dar certo ou será que eu vou tentar algo novo? Sem a gente perceber, né? Eu, pelo menos, quando eu vejo os meus bloqueios, é medo. Esses dias eu estava falando com um amigo meu também, que já está milionário, que teve resultados muito acima da média. Ele falou, Márcio, tu tem que perder o medo de ficar muito rico. Tu ainda tem medo de ficar muito rico. Caraca, cara. Eu olhei assim, cara, nunca ninguém tinha me dito isso e eu acho que é uma verdade. Porque a gente vem de uma cultura de criação e a gente tem um nível de resultado, mas por que a gente não está acessando novos níveis de uma forma acelerada? É por crença. E a crença é medo, né? Eu vejo pela minha filha. Essa semana, faz 2 semanas, a gente foi num rancho almoçar, lá, Presidente Lucena, e, cara, tinha um pinheiro, e as crianças estavam brincando naquele pinheiro, e subiam uns 2, 3 galhos, assim. E quando eu vejo, ela falava, papai, olha aqui. Cara, ela tava, acho que uns 10 metros de altura. E desde pequeno, eu falava pra ela, filha, vai, sobe. E o que a gente se criou? Tu começava a subir um pouquinho, não sobe. Aí é perigoso, desce daí. Vai cair. Eu me criei assim, né? Pô, ganhar dinheiro é errado, empresário é traído, empresário só se ferra, teus funcionários vão te processar, o empresário, as pessoas estão na tua volta só por interesse. Eu falo, cara, se tu é rico ou pobre, eu vou estar na tua volta só por interesse. Do mesmo jeito. E aí eu, desde pequeno, desde a minha filha criança, eu incentivo ela, vai sem medo, cresce, sobe, vai embora. Se cair, cara, eu tô aqui. E eu percebo que a minha criação era muito, cara, desce daí, não sobe. Então a gente precisa se lembrar disso, cara, não, eu posso subir, eu posso ir. Que loucura, né, cara? Márcio, eu queria, em nome de todo o nosso time aqui do ChimaCast, da Enovate, te agradecer, meu amigo. Pô, eu que agradeço. Obrigado por esse tempo de qualidade, por trazer esse conhecimento pra gente. Pra você que ficou até aqui, fica o meu muito obrigado. Obrigado por escutar nossa história, um pouco do nosso bate-papo. O Márcio veio de coração aberto aqui para compartilhar. Espero que, de alguma forma, você possa sentir o que a gente sentiu aqui, a nossa vibração, que possa mudar a sua noite, o seu dia, o seu treino, a sua viagem no carro. Não sei onde é que você está escutando agora, mas é por isso que a gente existe, é por isso que o ChimaCast existe.
para transformar a sua vida, o seu negócio, fazer com que o seu fardo fique um pouco mais leve, porque é o que a gente vive. A gente fala de empreendedorismo não porque a gente leu num livro, porque a gente viu numa revista, mas porque a gente vive, a gente respire. Então que você possa aproveitar da melhor forma todo esse conteúdo e até a próxima semana com um novo episódio.